Amém. Queria chamar o Vitor agora, ou o Belinho, né? Mas Belinho é só para os íntimos. E vou estar orando por ele nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, você com o Vitor neste momento, Senhor, peço que o Senhor esteja a direcioná-lo aqui, Senhor, que ele possa estar expondo tudo quanto o Senhor o direcionou a estar estudando e preparando para esse momento, e que venha ser um momento abençoado, Senhor, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Acho que é melhor tirar a máscara. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu recebi o convite com muita alegria, disse que sim com muita alegria e estou aqui com muita alegria também e um pouco de nervosismo, mas vai dar tudo certo. Logo quando me chamaram, a primeira coisa que eu pensei, antes mesmo de dizer sim até, foi: caramba, que tema difícil, né? E é um tema difícil porque existem vários motivos pelos quais alguém pode ser presbiteriano. Talvez se alguma pessoa parasse assim você na rua e perguntasse isso, tipo, você está saindo da igreja para alguém, por que você é presbiteriano? Talvez a sua resposta automática seria coisas como: não, porque eu amo a palavra de Deus, não, porque eu amo o legado da reforma, né? Só que respostas assim seriam um pouco injustas com outras denominações e outros grupos que também amam a palavra de Deus e também amam o legado da reforma, né? Talvez a resposta imediata fosse: não sei, e talvez mesmo depois de pensar no assunto, sua resposta ainda seria: não sei. Talvez você respondesse coisas como: não, porque eu acredito na predestinação, porque eu batizo crianças, porque eu acho que o batismo pode ser por aspersão. E coisas assim seriam apenas parte da resposta, não seriam a resposta completa. E por isso é uma pergunta que é impossível de esgotar em um momento só, em uma noite só. Mas a gente vai tentar introduzir, pincelar algumas coisas, sem aprofundar muito. Mas eu quis focar em aspectos que realmente nos distinguem enquanto denominação, ou seja, por que é que a gente não é católico? Por que é que a gente, entre os protestantes, por que a gente é reformado? Entre os reformados, por que a gente é presbiteriano, né? Vamos orar para começar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de falar da história da igreja, de falar de doutrinas que são preciosas para nós, ó Deus. Que privilégio e que responsabilidade também, ó Deus. Me abençoa e abençoa também todos que estão aqui ouvindo, ó Deus. Que a gente entenda aspectos doutrinários que realmente nos distinguem e que a gente saiba que não é mérito nosso uma compreensão correta das Escrituras, mas que é tudo obra tua, Deus. Te oramos tudo isso agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode passar um slide. E a primeira coisa que eu trouxe é a catolicidade reformada. E aí talvez vocês se espantem um pouco com isso. Tipo, eu coloquei um subtítulo, né? Ou sou presbiteriano porque tenho raízes católicas. E eu vou explicar que historicamente a gente tem raízes católicas. Pode passar mais um. Eu não sei se dá para vocês lerem aí. Isso está bem simplificado, tá? Mas ali teve o começo do cristianismo, e aí a gente tinha uma igreja um pouco começando, um pouco bagunçada e tal. Aí ela começou a se concentrar em algumas regiões, principalmente no Oriente, e no Ocidente se concentrava principalmente em Roma. E aí teve a cisma do Oriente, no século XI. E aí teve a igreja ortodoxa oriental e a igreja católica romana, que é a igreja do Ocidente. E aí teve a reforma protestante, e depois disso eu coloquei um espaguete aí para representar, tipo uma caixa preta assim, que teve um monte de coisa que aconteceu, vários eventos, várias disputas.
que originaram o presbiterianismo. Mas por que eu estou mostrando esse fluxograma, né? Porque alguns protestantes, eles adotam uma postura muito anticatólica, extremamente anticatólica. Tipo, a gente quer cortar qualquer raiz que a gente tem com o catolicismo. E quando a gente faz isso, a gente acaba permitindo que a Igreja de Roma reivindique para si toda a história da Igreja. Quando a gente se aparta assim da Igreja de Roma, a gente diz que não tem nada a ver, que a gente é uma igreja nova e tal, começou ali no século XVI, e a gente permite que eles digam, não, os pais da igreja são a nossa igreja, os credos ecumênicos são da nossa igreja, e a gente acaba abandonando toda a nossa história por causa de questões de conflitos que aconteceram. Pode passar mais um, por favor. Tem aí uma citação de William Perkins, que é um teólogo reformado, que ele diz: por católico reformado, eu entendo qualquer um que abraça as mesmas origens da religião que a Igreja Romana, mas que aparta e rejeita os erros doutrinários onde tal religião está corrompida. Ou seja, a gente se aparta da Igreja de Roma, ou seja, a gente não diz que a gente é católico romano, a gente tem origens católicas, raízes católicas, a gente abraça as mesmas origens, mas a gente não diz que é católico romano porque a Igreja Católica se corrompeu. Mas, pode passar mais um, por favor. Mas aí, se a gente for voltando à nossa tradição, a nossa igreja ela não tem 160 anos. Ela não começou quando a IPB foi fundada, ela não tem 500 anos, não começou na Reforma Protestante. Ela foi fundada pelo próprio Cristo, neste momento aqui. Está escrito em Mateus. Se quiserem, podem abrir para acompanhar, mas fiquem à vontade. Mateus 16, versículo 18. Diz o seguinte: também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o mesmo texto que a Igreja Católica usa para dizer, não, a Igreja Católica começou aqui. Pois é, a gente também. A nossa igreja foi fundada por Jesus. Pode passar, mano. Mas por que a gente não é mais católico romano, né? Por que agora a gente é protestante? E aí vocês conhecem, né, a história da Reforma, não vou entrar em muitos aspectos históricos aqui, mas eu quero falar sobre principalmente algumas doutrinas da Reforma, que na verdade já eram doutrinas da igreja nos primeiros séculos, mas que foram recuperadas, que eu considero que têm um papel muito importante no enfraquecimento, assim, entre aspas, da Igreja Católica. E quando eu digo enfraquecimento, eu não digo apenas um enfraquecimento político, eu digo um enfraquecimento no controle que eles tinham sobre a consciência das pessoas. Pode passar, por gentileza. Esses princípios são somente a fé, somente a Escritura e o sacerdócio universal dos crentes. Sobre o sola fide, ele é um princípio bem conhecido, eu não vou falar sobre os 5 solas aqui, e também não estou fazendo aqui um ranking de quais dos 5 solas são mais importantes, né? Tipo, top 5 solas. Mas eu destaquei esse porque eu entendo como essa doutrina tendo um impacto muito grande em relação à dependência que os fiéis tinham das autoridades católicas da época. Esse ensino é bíblico, né? A gente conhece o texto de Efésios 2, que a gente vai ler aqui rapidinho. Efésios 2, de 8 a 9, diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E esse é apenas um texto, tem vários outros, que a Bíblia é muito clara de que a salvação é pela graça e pela fé somente. E em determinados momentos da história, os fiéis eles se viam muito dependentes de algumas obras bem específicas. Quando a igreja estava construindo a Basílica de São Pedro, as indulgências eram consideradas assim como boas obras muito acima das demais. Tanto que nas 95 teses, Lutero critica muito isso. Diz que as indulgências estavam com uma proeminência assim, entre o que era considerado boas obras em relação a diversas obras de misericórdia na época. E aí tinha também a questão do purgatório,
E aí, com tudo isso, a Igreja Católica ela tinha um certo controle sobre a consciência dos fiéis. Mas com essa doutrina, entender que a salvação é somente pela fé, ajuda a tornar o povo menos amedrontado e com a consciência mais livre em relação às autoridades da época. Outro princípio que é muito caro para nós e para os evangélicos de maneira geral é somente a Escritura. E ele ensina que a Escritura é a autoridade suprema em matéria de vida e de fé, e também que as Escrituras são o árbitro para qualquer controvérsia, qualquer disputa que venha a existir. A gente entende que a autoridade da Escritura é superior à autoridade da tradição. E aqui fica uma observação que a tradição ela pode nos ajudar a entender as Escrituras, tá? Muitas vezes, coisas como a história e a arqueologia nos ajudam a ter uma compreensão correta das Escrituras, mas jamais pode ser superior à autoridade das próprias Escrituras. E a autoridade das Escrituras ela também é intrínseca. O que significa? Significa que não é a igreja que confere autoridade às Escrituras. Porque se a gente entendesse que a igreja confere autoridade às Escrituras, a gente teria que, de certa forma, admitir que a igreja que pode interpretar as Escrituras da maneira como ela quer. Não, eu entendi que as Escrituras têm autoridade porque a interpretação é essa. Quando, na verdade, as Escrituras elas interpretam a si mesmas. Então, a autoridade das Escrituras é intrínseca, por causa da origem divina delas. Foi o próprio Deus que nos deu as Escrituras, né? Graças a Ele por isso. E aliado a esse princípio de somente as Escrituras, tem também, os reformadores ensinaram o livre exame das Escrituras. E eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu via, por exemplo, em livro, um módulo de história e tal, dizendo que os reformadores ensinavam a livre interpretação das Escrituras, e não é verdade, tá? A gente não tem liberdade para interpretar as Escrituras da maneira como a gente quer. A gente tem liberdade e o dever de examinar as Escrituras, mas as Escrituras interpretam a si mesmas. O terceiro princípio que eu coloquei aí foi o do sacerdócio universal dos crentes, também conhecido como sacerdócio de todos os crentes, né? E ele ensina que cada cristão ele é um sacerdote. Isso significa que a gente tem livre acesso a Deus através da mediação de Cristo, claro. Isso significa que a gente não precisa, por exemplo, de santos, a gente não precisa de um sacerdote para mediar as orações, nem de um sacerdote que tenha o perdão em suas mãos. Todo crente, ele é um sacerdote. A gente vê esse princípio bem claro quando a gente vê que Jesus é o único mediador, mas ele fica mais claro ainda em 1 Pedro. 1 Pedro 1. 1 Pedro 2, na verdade, versículo 5 e versículo 9. O versículo 5 diz o seguinte: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E o versículo 9, que é mais conhecido, diz o seguinte: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse também fala muito da igreja sendo recebida como uma nação de sacerdotes reais, né? Mas em Êxodo 19, a gente vê que no Antigo Testamento um entendimento mais amplo da função do sacerdote já era esperado. Diz assim, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Ou seja, mesmo no Antigo Testamento, quando tinha de fato o ofício do sacerdote, um entendimento mais amplo desse ofício, né, do sacerdote, já era antecipado, né? Eles já tinham essa promessa feita a eles. E esses são apenas alguns dos motivos, tá, que a gente rompeu com a Igreja Católica Romana, né? Tem vários outros, principalmente motivos relacionados à corrupção política e eclesiástica da época. E são alguns pontos assim que eu considero essenciais no sentido de enfraquecimento do controle que eles tinham sobre a consciência dos fiéis. Então,
Esses são alguns motivos pelos quais não somos mais católicos romanos. Pode ir. Aí, boa. Entre os protestantes, por que eu sou reformado? Né? Porque existem outros grupos protestantes também, mas por que eu sou reformado? E aí pode passar. Um dos motivos pelo qual eu sou reformado é por uma questão de confessionalidade. O cristianismo, no geral, sempre gostou, é uma prática bem comum dos cristãos, assim, principalmente quando tinha uma disputa, quando tinha uma controvérsia, uma polêmica, de escrever o que eles entendiam sobre determinado assunto. Era uma forma que os cristãos encontravam de manter a unidade da igreja. E essa confessionalidade é muito importante para as igrejas reformadas. Tá? E aqui, mais uma vez, uma observação, que isso não quer dizer que alguma dessas confissões tem ou poderia ter uma autoridade superior às Escrituras, tá? De forma alguma. Mas estão sempre debaixo e submetidas às Escrituras. Mas a gente entende a importância de você sistematizar e documentar, né, escrever o que você acredita. O principal propósito da confissão pode passar. Inclusive, é você preservar a sã doutrina. Tipo, a intenção da confissão é justamente essa. E aí tem essa imagem que ela ilustra, por exemplo, uma igreja que adota credos e confissões e uma igreja que não adota. E ali essas setas representam a doutrina que a igreja confessa, e mesmo que eles partam da Bíblia, sem os credos e confissões, há um grande risco de você se afastar e apartar do que a Bíblia ensina. Enquanto quando você está resguardado por credos e confissões, você meio que se protege, digamos assim, de doutrinas e heresias muito antigas, né? Quase todas as heresias novas que surgem, quando você reflete um pouco sobre elas, você vê que muitas delas são coisas bem antigas já. E é também uma questão de transparência. Tá? Todo mundo tem uma confissão, todo mundo acredita em alguma coisa, e quando você documenta isso, você está sendo mais transparente sobre o que você realmente acredita. Pode passar. Um dos motivos pelos quais a gente é reformado também é por causa do calvinismo. Confessamos, né, nós reformados, né, presbiterianos, que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por isso, totalmente impossibilitados de escolher Deus. Essa é uma doutrina que a gente conhece muito, a gente vê muito isso em toda a Bíblia também, e a gente vai voltar para Efésios. Efésios é um livro muito doutrinário também, né? Efésios 1, versículos 4 e 5, diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então a gente vê como Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo e providenciou meios para que essa salvação fosse concretizada. Deus se revelou a nós, pelo fato da gente ter sido escolhido, né? Ele se revelou a nós e nos chamou de uma maneira eficaz para que a gente fosse a Ele de maneira irresistível no tempo certo, no tempo que Ele determinou. E a gente vai ler Romanos 8:30 agora, que diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a gente também crê que, por Deus ter nos escolhido e nos amado, Ele providenciou a salvação e também providenciou meios para nos chamar e também providencia meios para nos guardar durante toda a nossa vida debaixo dos braços de Cristo, né? Bem seguros nos braços dele. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que de modo algum ele lançará alguém que Deus o deu fora. Pode passar. Não, pode não. Pode voltar. Valeu. Nós reformados, a gente estressa muito esse conceito da soberania de Deus, né? Tipo, algo que praticamente todo assunto que a gente fala, a gente meio que entende isso sobre essa ótica de que Deus é soberano sobre tudo. Sobre tudo e sobre todos. É totalmente absoluto, ele não precisa do conselho de ninguém.
E nada acontece sem que seja da sua vontade. E a gente acredita que isso, por que não, vale também para a salvação. Se Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, por que Ele não seria soberano sobre a salvação também? Isso significa que nós somos monergistas. Ou seja, a gente acredita que a salvação é responsabilidade e obra exclusivamente de Deus. Enquanto que existem outros grupos protestantes que são sinergistas, ou seja, eles acreditam que Deus ele providenciou os meios para tornar a salvação disponível, mas o homem ele contribui com a escolha. Ele pode escolher ou não. Pode passar, galera. Outro motivo pelo qual somos presbiterianos, né, reformados, é que nós somos aliancistas. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes nesse assunto, porque no ânimo do ano passado, o John e o Caio falaram sobre teologia do pacto também, né? E sobre como Deus, ao longo da história, Ele faz alianças com o seu povo, desde o Éden, né? Quando Ele disse que vai providenciar um filho de mulher que vai pisar a cabeça da serpente, né? Que é Jesus. Quando Ele também disse que os descendentes de Abraão seriam o povo dele e que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, né? Ou seja, já meio que antecipando que essa salvação, que haveria uma expansão do povo de Deus. Pode passar. Não, pode ficar aí. A gente acredita que o pacto da graça, ele existe desde o Antigo Testamento, mas que ele, no Antigo Testamento, ele era administrado de maneiras diferentes. A gente acredita também que o povo de Deus ele é um só, ou seja, nós somos o Israel de Deus, como Paulo se refere, né? Ele fala da igreja como sendo o Israel de Deus, e a gente acredita que há uma continuidade entre o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, só que agora é de uma forma mais ampla, né? Pode passar. Outro motivo pelo qual somos reformados, né, é porque nós somos sacramentais. Isso quer dizer que para nós o batismo e a ceia não são apenas ordenanças, mas são meios de graça eficazes. Pode passar. E aí tem um trecho da Confissão de Fé de Westminster que diz assim: um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo. Ou seja, ela não é apenas, os sacramentos eles não são apenas símbolos, né? Eles significam, selam e abençoam aqueles que estão no pacto da graça, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e a todas as demais graças, e os obrigar à obediência para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros, e para distingui-los dos que estão fora. Isso não e a gente é importante esse assunto porque ele é algo que distingue muito a gente de praticamente todos os grupos protestantes, né? Sejam luteranos, sejam batistas, pentecostais. Para nós presbiterianos, os sacramentos eles não são apenas símbolos. Eles são mais do que símbolos, eles são sinais e selos. Isto é, confirmações. Em Romanos 4:11, vai dizer que a circuncisão é o selo da justiça da fé. Diz o seguinte: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado, isto para que ele viesse a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também para eles. Ou seja, a circuncisão ela já era não somente um símbolo, mas um selo, uma confirmação ali, como se fosse uma forma de testificar de que ele estava ali no pacto da graça. E esse é um ponto que distingue a gente dos batistas e dos luteranos. Por exemplo, os luteranos, assim como os católicos, acreditam que o batismo salva, que o batismo ele regenera e de que o ato do batismo opera a salvação. Ou seja, portanto, eles acreditam que a salvação, por exemplo, pode ser perdida. Eles acreditam que o batismo regenera, e enquanto para os batistas, o batismo e a ceia eles não conferem nenhum tipo de bênção particular. Ou seja, ele tem os seus benefícios principalmente psicológicos, né? Tipo, ao participar da ceia eu me sinto fortalecido, me sinto encorajado,
mas não conferem nenhum tipo de bênção espiritual de maneira particular. E para nós, apesar de que o batismo e a ceia eles não operam a salvação, eles nos comunicam bênçãos do pacto da graça, assim como a pregação da palavra. Pode passar aí. E aí eu trouxe uma imagem para ilustrar como... Está meio ruim de ver para vocês aí, né? Porque está meio escuro, ou está tranquilo? Como mostra, acho que vocês conseguem ver ali no final, no meio tem a mesa, e aí mais para o canto um pouco tem o púlpito, ou seja, palavra e sacramentos. Como a gente tem aqui, palavra e sacramento. Pode passar mais um. Nessa outra imagem tem também uma pia batismal. Ou seja, lá atrás, não sei se vocês conseguem ver daí, tem uma mesa perto da janela ali. À direita, quer dizer, à minha direita, tem um púlpito, né, que é onde o pastor sobe ali e prega. E no centro também, um pouco mais à frente, tem a pia batismal, ou seja, palavra e sacramentos. E nesse caso aí é interessante porque eles formam tipo um triângulo assim. E aí em diversas igrejas era bem comum, era meio tradicional nas igrejas presbiterianas, o púlpito ficar meio do lado, a mesa no meio, e aí a pia ou no meio ou do outro lado também. Mas essa ordem assim, ela mudava, né? Às vezes era o púlpito no meio e a mesa do lado, como é aqui, mas era sempre palavra e sacramentos presentes. E outra questão em relação aos sacramentos que pode surpreender alguns é o fato de que, para nós presbiterianos, Cristo está realmente presente na ceia. E aí, talvez, por exemplo, a Bia que está ali, que já teve aula da EBD comigo sobre isso, talvez lembre, talvez a Rebeca e a Paulinha também. Isso não quer dizer que a gente acredita que o pão se transforma no corpo de Cristo, como os católicos acreditam, tá? Eles acreditam que o pão ele se transforma e tal. E os luteranos acreditam que o pão não se transforma, mas que o corpo de Cristo está carnalmente, corporealmente escondido ali dentro do pão. Para nós, quer dizer, para eles, quando eles comem o pão e bebem o vinho, eles estão literalmente mastigando o corpo de Cristo com a boca e bebendo o sangue de Cristo ali. Tipo, literalmente, entendeu? Tipo, realmente o corpo de Cristo desceu e eles estão ali mastigando o corpo de Cristo. Isso, pelos reformados, né, foi amplamente rejeitado. Porque para nós, o pão ele continua sendo pão. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Mas quando eu como pão ou quando eu bebo vinho, eu estou comendo de verdade pão e vinho, porque eles não deixaram de ser pão e vinho, mas de uma maneira espiritual, o Espírito Santo comunica para mim o corpo e o sangue de Jesus. Então, se perguntarem para vocês assim, quando você come o pão e o vinho, você está comendo o corpo e o sangue de Cristo? A resposta é sim. Mas não com a minha boca. O Espírito Santo ele comunica de uma maneira espiritual. Pode passar. Outra pergunta aí da Confissão de Fé que diz o seguinte: como se alimentam? Eu acabei de perceber que eu botei outra pergunta e eu não li a pergunta, né? Ou essa foi a primeira pergunta? Acho que foi a primeira, a outra foi um texto da Confissão mesmo, né? Tá. Então, acho que eu não li a pergunta, só li a resposta, né? Agora eu vou ler a pergunta também. Como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que participam dignamente da ceia do Senhor? Diz assim: desde que o corpo e o sangue de Cristo não estão nem corporal, nem carnalmente presentes com ou sob o pão e o vinho da ceia do Senhor, ou seja, a gente está negando que o pão se transforma no corpo de Cristo, ou de que o corpo de Cristo está ali escondido, né, de alguma forma, mas a gente afirma sim, espiritualmente, a fé do comungante, não menos verdadeira e realmente do que estão os elementos aos seus sentidos exteriores. Assim, ou seja, assim como eu estou comendo com os meus sentidos exteriores pão e tomando vinho, eu espiritualmente estou comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Diz assim, não menos verdadeira e realmente do que estão os mesmos elementos aos seus sentidos exteriores, assim os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual, contudo verdadeira e realmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmos
o Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. Ou seja, quando a gente participa da ceia, a gente aplica a nós os benefícios da sua morte. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vê como, por exemplo, o período de pandemia foi danoso para a nossa espiritualidade. Porque a gente ficou alguns meses, algumas pessoas até mais tempo, sem participar do corpo e do sangue de Cristo, que aplicam sobre nós os benefícios do Cristo crucificado. Pode passar. Outro aspecto da sacramentalidade é de que a gente batiza crianças. E a gente vai ler Atos 2. Esse é um texto que, normalmente, quando o pastor faz o batismo infantil, ele cita, né? Atos 2, 38 a 39. Atos 2, 38 e 39 diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. A gente batiza crianças porque é o ensino das Escrituras e porque o batismo é continuação da circuncisão. E a gente acredita que a nova aliança em nada deve à antiga aliança. Ou seja, não existe nenhum aspecto sequer da nova aliança que seja inferior ao da antiga aliança. Ou seja, você tirar os filhos do selo e do sinal da justiça da fé, né, o sinal de que você participa do povo de Deus, seria um retrocesso em relação ao que a gente tinha na antiga aliança. Além disso, a gente também confessa que o batismo ele pode ser corretamente administrado por aspersão ou efusão, né? Ou seja, a gente entende que a imersão completa do corpo não é necessária para que o batismo seja válido. Pode passar. Outro aspecto que é importante para nós reformados, né, é de que nós somos uma igreja litúrgica. A gente acredita que o culto ele deve ser prestado somente a Deus, né, à Trindade, e que deve ser prestado com a mediação de Cristo, não a qualquer santo ou a qualquer outra criatura. E acho que com certeza vocês já sabem disso. Mas antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica Romana ela vinha inserindo muitas novidades no culto. Muitos absurdos, né, na verdade. Vários rituais estranhos e coisas do tipo, que nunca foram ensinados pela Bíblia. E aí, para nós, um princípio muito importante é o princípio regulador do culto. E esse princípio, apesar desse nome bonito que ele tem, nada mais é do que o culto deve ser regulado pela Bíblia. O que é algo bem, para nós, né, que entendemos a Bíblia como o árbitro de todas as questões de vida e de fé, é algo natural de se pensar. Por que com o culto seria diferente, né? A gente acredita que a maneira de se cultuar a Deus é instituída por Ele e bem delimitada pela Sua palavra. A gente não pode acrescentar novidades ou invenções no culto. E é por isso que o culto em igrejas presbiterianas é bem parecido, né? Se você for em igrejas presbiterianas diferentes, você vai ver algumas diferenças, mas a estrutura geral do culto é bem parecida. E aqui na IPF, se você for na mesma igreja sempre, você vai ver que ela é muito parecida sempre. E a ideia é justamente essa. E aí, pode passar. Vocês lembram das imagens que eu mostrei para as igrejas que, na época da Reforma, aquelas igrejas eram consideradas simples, né? Hoje a gente vê aquelas igrejas e acha elas lindas, né? Cheias de decoração e tal. Mas na época a igreja presbiteriana tinha, por exemplo, na Reforma na Inglaterra, tinha a igreja anglicana, né? Aí tinha o anglicanismo mais perto do catolicismo, que era chamado de alta igreja, né? Que era cheio de rituais e de pompa, cheio de imagens no culto. E nós éramos a baixa igreja, né? Porque a gente tinha tirado todas essas imagens, a gente tinha tirado toda essa pompa da liturgia e deixado a liturgia bem mais simples. Mas aí fica uma observação sobre coisas que o princípio regulador do culto não quer dizer. E é bom destacar isso porque às vezes é uma confusão comum. O princípio regulador do culto, ele não diz respeito às circunstâncias de culto. Ou seja, coisas como o horário que o culto vai começar, se vai ter ar-condicionado ou não,
o local onde o culto vai ser. Ele também não diz respeito à salmodia exclusiva, tá? Salmodia exclusiva não é algo ensinado necessário para o princípio regulador do culto. Proibição de uso de instrumentos também não é algo ensinado pelo princípio regulador do culto. A gente entende que os instrumentos são circunstâncias, assim como local, como horário, como ar-condicionado ou não, projeção, são circunstâncias. Também não ensina que a oração tem que ser tipo escrita, né? Algumas igrejas elas têm livros de oração e tal que pode ser usado, mas não é necessário também. Tá? O princípio regulador ele deixa liberdade nesse sentido, questões de circunstâncias. Pode passar. E aí, por fim, por que eu sou presbiteriano? Né? Eu já falei porque que de repente eu sou católico e não ortodoxo, de origens católicas, né? Falei porque que eu sou protestante e não católico romano. Falei porque que eu sou reformado e não outros grupos protestantes. Mas por que presbiteriano? Né? Existem reformados que não subscrevem a confissões presbiterianas. Né? Ou seja, você tem, por exemplo, reformados batistas. Você tem reformados que às vezes até subscrevem a mesma confissão de fé que a gente, mas que não são presbiterianos. Tá? E é porque o nome presbiteriano, ele diz respeito à forma de governo. Pode passar. E a forma de governo presbiteriana, é importante a gente destacar que, principalmente, Cristo é o chefe da igreja. Tá? Isso é comum em todas as igrejas que realmente amam a Cristo. Cristo é o chefe da igreja, não existe dúvida em relação a isso. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E aí eu vou abrir aqui em João 15, que nos mostra como é impossível existir igreja sem Cristo. João 15, versículos 5 e 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não existe igreja sem Cristo. Tá? Ou seja, quando a gente diz que a forma de governo é presbiteriana, a gente não está colocando nenhum presbítero ou conselho acima da autoridade de Cristo. Tá? Que isso fica muito claro. E a gente vê Cristo legislando no Antigo Testamento sobre a igreja de diversas ocasiões. Né? Foi Jesus que escolheu os apóstolos, foi Jesus que deu as ordens aos apóstolos sobre o que eles deveriam fazer, foi Jesus que instituiu a ceia e o batismo, foi Jesus que deu autoridade aos discípulos. Então, a gente vê como Cristo, ele desde sempre é o cabeça da igreja, né, o chefe da igreja, e quem legisla sobre a igreja. E é importante a gente entender que Cristo, ele exerce a sua autoridade através dos oficiais da igreja. Deus, ele não transfere a sua autoridade para os oficiais da igreja. Ou seja, isso significa que os oficiais da igreja, eles não têm poder nem autoridade para tomar decisões de coisas que a Bíblia proíbe. E que eles também devem se submeter a Cristo. E a Bíblia, ela não entra em minúcias em relação à forma de governo, tá? Ela dá alguns princípios, mas varia muito, por exemplo, da legislação do país, de contexto, né, do que você precisa para a época. Mas diante dos princípios que a Bíblia nos dá, a gente acredita que o governo presbiteriano ele é adequado. Né? E no sistema presbiteriano, o poder reside no corpo governante local, no caso, o conselho. Ou seja, várias igrejas presbiterianas, né, elas se juntam, ou seja, você tem vários conselhos, cada igreja é representada por um conselho, e esse conselho ele é formado por oficiais escolhidos pela comunidade da igreja. E esses conselhos, então, eles se juntam para fazer conselhos maiores. E aí você vai subindo algumas instâncias e aí você chega na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o que a gente na IPB chama de Supremo Concílio. Ou seja, para nós, o poder, o governo da igreja, ele começa em Cristo, né, obviamente, mas a um nível humano, terreno, ele não vem de cima para baixo. Ele não vem, por exemplo, de bispos que seguem uma sucessão apostólica, ou de um chefe tipo o Papa. Ele começa na comunidade local, que escolhe o conselho, e o conselho se junta e forma outro conselho, e o conselho se junta até que exista uma Assembleia Geral. Tá?
E esse motivo dessa união é para formar uma organização com propósitos doutrinários, ou seja, a gente se junta porque a gente crê no mesmo sistema de doutrinas, e por propósitos jurídicos também, tá? Juridicamente, a igreja presbiteriana é representada pelo Supremo Concílio. Todas as igrejas que pertencem à IPB também, elas aderem à mesma confissão de fé. Ou seja, as igrejas presbiterianas, as igrejas locais, elas têm autonomia, elas têm uma certa independência, mas é uma autonomia, uma independência sujeita à união com outras igrejas. Ou seja, a gente é autônomo, mas autônomo de uma forma que a gente quer ter união com outras igrejas. Então, não é uma independência absoluta e também não é uma abordagem assim de cima para baixo, como já comentamos no modelo com bispos, né, o modelo episcopal. E a gente vê que nos primeiros séculos, e até em Atos mesmo a gente vê isso, era comum a igreja, os líderes da igreja se reunirem para tomarem decisões. E nos primeiros séculos eles resolviam muitas controvérsias dessa forma. Você tinha os líderes, representantes das igrejas, se juntando para resolver controvérsias, e muitas vezes nessas controvérsias eram enviadas cartas com recomendações, eram tomadas decisões que as igrejas deveriam acatar em prol da unidade. Ou seja, a gente vê como... não sei se você não sei quanto tempo alguns estão na igreja presbiteriana, mas às vezes, por exemplo, a igreja presbiteriana se junta e emite cartas pastorais que envia para todas as igrejas, que é basicamente o que a igreja fazia nos primeiros séculos. Se juntava para resolver uma controvérsia e enviava cartas pastorais para pastorear a igreja, né? E muitas vezes a gente vê as instâncias superiores da igreja como meros políticos, quando na verdade eles são a igreja pastoreando a igreja. Ou seja, o Supremo Concílio, eles são os pastores dos pastores, né? Eles estão pastoreando os conselhos. Então a gente, às vezes, até pelo nome que se dá, né? Tipo, presidente é um nome que a gente atrela muito à política e tal, mas eles são pastores pastoreando a igreja. Ali, quando o Supremo Concílio se reúne, é a igreja se reunindo em prol da união e do benefício da igreja. Formas de governo muito centralizadas, elas às vezes falham em excluir a comunidade, como por exemplo no modelo episcopal, a comunidade, né, os leigos, não participam de nada da decisão da igreja. Por outro lado, quando você vai para uma forma de governo congregacional, que as igrejas são totalmente independentes, às vezes acaba que, por essa independência, né, essa autonomia sem limites que eles têm, acaba que provoca uma certa arbitrariedade. E você não tem a quem recorrer. Então, se a igreja tomar uma decisão ali totalmente arbitrária contra as escrituras, você fica sem ter a quem recorrer. Então, a gente entende que a forma de governo presbiteriano é uma forma que expressa bem a unidade que a Bíblia ensina que a igreja deve ter, né? E aí pode passar mais um. E aí, só para recapitular, né? Pode passar mais um, por favor. Eu sou presbiteriano porque eu faço parte de uma igreja histórica, eu confesso algumas doutrinas como sola fide e sola escritura, eu entendo que a salvação ela foi toda Deus que providenciou, tá? E eu não contribuí em nada. Eu confesso e amo a palavra e os sacramentos como meios de graça e não apenas símbolos. Eu acredito numa igreja litúrgica, né? Embora uma liturgia simples, sem acréscimos ao que a Bíblia ensina. E acredito que a forma de governo presbiteriano ela se aproxima do que a Bíblia ensina. Tá? E aí pode passar. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma reflexão. Que hoje, todos nós somos presbiterianos porque em 1859, um homem cumpriu a ordem do Senhor de ir pregar o Evangelho. Ele saiu de sua casa, de sua terra, e foi para uma terra distante para pregar numa terra desconhecida e fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? E antes dele, muitos deles também cumpriram esse ID. Pessoas cheias do Espírito Santo tinham esse desejo para espalhar a mensagem de Deus, né? E toda a glória seja dada a Deus por isso, tá? Eu coloquei a foto dele aí, do Simon, mas nós sabemos, e ele também sabia, que toda a glória é dada a Deus, né? E existem pessoas e lugares hoje que não conhecem o presbiterianismo. E muito pior do que isso, existem lugares e pessoas hoje que não conhecem Cristo. Então,
E aí fica essa reflexão em relação ao papel missionário da igreja, tá? Seja presbiteriana, seja batista, seja congregacional, nós temos esse papel de pregar o evangelho. Muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Deixa eu ir aí. Boa noite, pessoal. Sou Ebenezer. Só queria comentar que a igreja presbiteriana é uma igreja mundial, ok? Às vezes a gente não faz ideia quão grande é essa igreja. Eu sou de Gana, aí temos a igreja presbiteriana de Gana. Aqui tem igreja presbiteriana do Brasil, porque está no Brasil. Assim que eu cheguei aqui, eu pesquisei no Google se existia igreja presbiteriana do Brasil. Eu morava em Recife, aí eu frequentei a igreja lá. E eu digo, é a mesma igreja, só muda a língua. Tudo que fizemos lá, a mesma coisa que está sendo feito aqui. Então, realmente, tudo que ele falou, assim, eu fiquei refletindo, viajando de lá para cá, de lá para cá. E é incrível, é incrível. Eu digo que eu tenho orgulho de ser parte da igreja presbiteriana, seja em Gana e seja no Brasil. Obrigado. Amém. Alguém mais? Ô, Vitor, enquanto tu falava, eu fiquei pensando assim, qual seria, então, a tua opinião sobre as presbiterianas independentes? E aí você chegou a falar agora no final um pouco sobre isso, assim. Mas eu fiquei pensando que talvez seja meio óbvia a sua resposta por tudo que você falou, mas eu queria te ouvir nesse sentido, assim, tipo, claro que vai chegar um momento que ela não vai seguir a forma de governo, né, por ela ser independente, mas é uma pergunta mais pessoal mesmo, tipo, a tua opinião sobre isso, tipo, de uma igreja que está seguindo ali tudo certinho, mas quando chega na forma de governo, ela se torna independente. Existem algumas igrejas que confessam basicamente tudo, né, que a igreja presbiteriana confessa, inclusive os símbolos de fé, né, as confissões de Westminster. Por exemplo, aqui a gente tem a igreja reformada, tem a igreja reformada em Maragogi também, eu acho, que eles não, o que muda é o estilo de governo, né? Em relação à igreja presbiteriana independente, eu não sei como é a estrutura de governo deles, tá? Então, eu não sei até que ponto é independente, se é independente da IPB, né, porque é uma ramificação da IPB, ou se realmente as igrejas locais são totalmente independentes. O que, de certa forma, não chega a ser uma forma de governo congregacional, porque é o conselho da igreja que rege, né, mas ela teria independência como uma forma congregacional, né? E eu penso que qualquer forma de governo em que a igreja local é totalmente independente das outras, ela falha muito com o que a Bíblia ensina sobre unidade. Porque quando a gente vê o testemunho da igreja ao longo da história, inclusive em Atos, né, que é um livro histórico, é de que a igreja ela procurava tomar decisões juntas. Então, quando tinha uma controvérsia, às vezes era uma questão de igreja local, mas às vezes era necessário que isso fosse resolvido de uma forma mais ampla. E a igreja se unia, se juntava e tomava essas decisões. E aí, quem não quisesse acatar, normalmente era excluído da comunhão da igreja, né? Mas me causa uma certa estranheza, né? Então, até o termo presbiteriano independente, para mim, ele é meio estranho, mas talvez seja relacionado à forma de conselho, né, com presbíteros e tal. Que, para mim, a forma de governo com presbítero já é melhor do que um único pastor tendo a centralidade do governo da igreja, né?
mas eu acho que falha nessa questão da unidade da igreja como um todo, né? E eu acho que essa questão da unidade da igreja é algo que meio que a gente desistiu, sabe? Tipo, a igreja, e eu falo não só da IPB, né? Eu falo dos evangélicos no geral, no mundo todo. Desistir, não, a unidade é um negócio totalmente impossível, a gente vai se contentar e de vez em quando fazer umas coisinhas juntas, né? Tipo, a gente nem tenta mais resolver questões doutrinárias juntas, né? E aí fica a crítica para a IPB de certa forma também, né? A gente meio que desistiu disso. Mas era a forma como a igreja fazia. Alguém mais? Não? Quer comentar alguma coisa aí? Então, é isso, pessoal. Agradeço ao Vitor. Que Deus continue a te usar aqui. Foi bem legal. Bem didático também. E a todos vocês também. A gente, em nome da diretoria, agradece, né? E queria chamar a Anne para fazer a oração final. E depois a gente vai estar tendo só um recadinho da Mari e a gente segue para os avisos. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigada, Senhor, por Tua tão grande salvação em nossas vidas, Senhor, por termos ciência de que dependemos de Ti para tudo, Senhor, e tudo Tu tens nos dado abundantemente, Senhor. Obrigada por Tua palavra, Senhor, pelos esclarecimentos que tivemos a respeito dela hoje. Que Tu continue, Senhor, abençoando o Teu povo e dando tudo o que a gente precisa, Senhor, para ter uma vida que Te agrada. Abençoa o resto dessa noite, Senhor, o resto do final de semana. Que cada um volte em paz para casa e que em tudo demos a Ti a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mari? Boa noite, gente. Graça e paz. Eu tô aqui para dar um recadinho só e mais uma vez falar sobre a Secretaria de Discipulado. Para quem não conhece ainda, eu e o Kassar, a gente tá à frente e a gente sentiu essa necessidade de falar mais uma vez aqui para vocês por ser uma secretaria nova. E quando as pessoas procuraram a gente sentiu que ainda ficou um pouco obscuro, as pessoas tinham alguma dúvida. E eu vim aqui para esclarecer um pouquinho sobre isso. Então, eu vou explicar rapidamente como a secretaria funciona. Basicamente, o jovem ele vai sinalizar o desejo de ser discipulado, ou para mim, ou para o Kassar, ou para alguém da secretaria, que as duas pessoas que estão compondo com a gente é o Juan e a Hannah, e Bia e Anne estão fazendo a supervisão, né, com a gente, então vocês podem procurar tanto nós quatro como Bia e Anne. E, basicamente, o jovem vai sinalizar o desejo de ser discipulado e a gente vai mostrar para eles, tipo, são aqui, os adultos, são esses. E a gente vai dar o nome, assim, a gente vai mostrar a lista de adultos que já se disponibilizou, que já está ciente que eles vão ser em algum momento procurados por vocês. E, basicamente, é isso. A gente não tem um programa de discipulado a ser seguido, a gente não tem um roteiro, a gente não tem nada disso. A gente, basicamente, só faz o intermédio. A gente apresenta você. É o match, que a gente chama. É um match, entendeu? A gente faz o match entre vocês e o adulto. Legal. E aí, vocês vão ficar muito livres para decidir com os adultos como vai ser o formato, como o discipulado vai acontecer, o que vocês vão estudar, como vai ser, se o encontro vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal. Fica muito a critério de vocês. Então, basicamente, a gente só chega assim, fulaninho, essa pessoa aqui tá procurando uma pessoa para ser discipulada e tal, e ela escolheu você. E aí, a escolha é muito livre, né? A gente vai basicamente mostrar e falar, tem essas pessoas aqui, fiquem à vontade. E só para, assim, dar um follow-up para vocês, a gente já aconteceram alguns matches, né? A gente já aconteceu match entre uma jovem e uma mulher mais velha, uma adulta. Já aconteceu um match também de um casal com outro casal também mais velho. E outra coisa que a gente queria também falar é sobre isso. Vocês podem procurar, sejam casais, casados, solteiros, noivos. Vocês, enquanto homem solteiro, mulher solteira, vocês também vão ter discipulado com a mulher ou com o homem. Então, o formato é basicamente esse. E a gente queria incentivar vocês
a estarem buscando isso, assim. De fato, o quadro de discipuladores são de pessoas adultas, né? A gente resolveu dar essa prioridade inicialmente para que os jovens pudessem ser amplamente assim acompanhados, né? Assim, em questão de quantidade mesmo, que nós estivéssemos amparados, acompanhados, aconselhados por pessoas mais velhas, mais experientes. Então, a prioridade inicialmente é essa. E assim, eu queria que vocês fossem incentivados a pensar sobre isso, orar sobre isso e talvez conversar com a gente sobre isso. Assim, se ficou alguma dúvida, Mari, queria saber, Mari, só curiosidade aí, me mostra quem é que está nessa lista. Fala comigo, fala com o Kassá, com Bia, com Anne, com Hannah e com Juan. E a gente vai estar conversando com vocês. E quem sabe vocês não serão o próximo match da nossa secretaria. Tá certo, gente? Então, Deus abençoe vocês, tá? Qualquer coisa, falem com a gente. E a Gabi Morgana pediu para eu avisar vocês, para lembrar vocês, na verdade, que as inscrições para a Compes estão a todo vapor. E para quem for acampar, né, faz a inscrição com a Bia Ferreira. E para quem for trabalhar, para quem for equipar, vai fazer a inscrição com a Gabi Morgana. Então, vão lá e façam. Tá certo, gente? Boa noite. Deus abençoe vocês. Pessoal, e não só discipulado, né? A gente tem várias outras secretarias e, como a Mari bem falou, a gente incentiva vocês a participarem. Então, procurem ela ou o Kassá, quem tiver interesse na discipulado. A intercessão, a gente também, Carla e Bia, que está aqui. Música, o Rogerinho e o Ura. Recepção, o Pri, que está aqui, o Soca também. E Secom, a gente tem o Rodrigo e a Maiara. E é isso. Avisos. Dia 22 a gente vai ter programação. A gente vai ter vigília e a gente vai estar divulgando o local ainda. E dia 30 também, já deixe separado aí na agenda, que a gente também tem programação e estaremos divulgando mais à frente. Amanhã também teremos avisos sobre as cantinas, então também já vão se organizando aí. E acho que é isso. Vamos tirar foto e aí depois a gente vai estar despedido, então. E alegres na esperança. Fotinha, pessoal, não esqueçam. Venham para cá.